Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiro, quero agradecer o convite, né, da equipe da Interact, agradecer a presença de vocês também, a atenção na tarde de hoje. Eu estou aqui representando o Centro Universitário São Camilo. Eu vou contar um pouco da experiência que a gente teve com a implementação e o nosso uso no dia a dia da ferramenta que a gente adquiriu, que também é o Governance Manager. E eu estou um pouquinho nervoso, mas eu gostaria de chamar vocês para estarem comigo no sentido de que isso seja um momento de troca de experiência. Então, não quero estar aqui só para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como foi a nossa experiência no decorrer da implantação, vocês podem interromper. Eu acho que vale mais a pena a gente ter esse momento para trocar e construir coisas em conjunto também. Então, qual que é o nosso roteiro de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre mapa estratégico, sobre a gestão da performance em si e sobre a utilização que nós estamos fazendo da plataforma da Interact. Bom, a equipe já me apresentou, mas só para vocês saberem, eu me formei aqui na São Camilo, fiz a minha faculdade de administração de empresas. Na semana que vem eu completo 10 anos trabalhando nessa casa, para mim é uma satisfação. E eu acredito muito na educação e no poder de transformação da educação na nossa vida. Então, fiz 2 pós-graduações aqui nessa faculdade, uma em gestão da qualidade em organizações de saúde, outra específico em educação e saúde, e atualmente eu estou terminando o meu MBA, que eu faço pela USP, em gestão de projetos. E no futuro, mestrado, doutorado, eu acho que, como vocês também estão aqui para adquirir conhecimento, quando o bichinho da educação morde a gente é movido por isso e não quer parar nunca. Antes de falar da suíte em si, eu acho que tem 2 ingredientes que eu preciso trazer como um contexto que vão servir de base para a gente entender essa movimentação, que eu tenho certeza que é uma movimentação que vocês fazem na empresa de vocês, que é mapa estratégico. O mapa estratégico, nesse entendimento que eu trouxe, ele é a materialização daquilo que o grupo de pessoas e os recursos que elas empregam se propõe a fazer. Então, assim, a empresa de cada um de vocês aqui, ela tem um objetivo, ela tem uma visão, ela se propõe a fazer alguma coisa. E o mapa estratégico, toda empresa também tem o seu mapa estratégico. Ele pode ser mais ou menos formal, dependendo da empresa. E além disso, o mapa ele também pode ser elaborado para um departamento específico ou para um produto e serviço, inclusive. Então, pode ser que a empresa em si ela tenha os objetivos que ficam mais numa cúpula da diretoria, mas que o departamento em que vocês atuam certamente tem a possibilidade de ter o seu próprio mapa estratégico com os objetivos que a gente determina para cada uma das áreas. Esse é um exemplo clássico que a gente trabalha, a gente usa o Balanced Scorecard, o famoso BSC, com algumas dimensões. Então, na administração já é muito bem estudado que a gente tem a dimensão financeira, de recursos humanos, de aprendizado e de processos internos. O legal é que cada uma das dimensões ela se conecta com as outras. Então, quando você tem um impacto positivo na dimensão de processo interno, isso gera uma melhoria financeira para a empresa, isso gera uma melhoria para o consumidor, para o seu mercado. Então, quando vocês estão aqui se preocupando em adquirir conhecimento e experiência para melhorar um processo interno, vocês podem ter certeza de que isso vai impactar em outras áreas. Aqui na nossa implementação, a gente tomou um cuidado de elencar pelo menos alguns indicadores para cada uma dessas áreas, a fim da gente ter essa troca, né, dessa sinergia. E aqui eu trouxe alguns exemplos de indicadores que podem ser aplicados quando vocês estão fazendo esse estudo. Por exemplo, para financeiro, vocês podem ter um indicador para acompanhar a receita, como que a receita dessa empresa está se movimentando. O valor de mercado, se vocês fazem pesquisa de inteligência de mercado, como que é essa pesquisa, então são indicadores financeiros que ajudam a você a monitorar. Na dimensão de mercado e clientes, como que está a sua ampliação do mercado regional? Se a sua empresa está focada em uma estratégia de expansão regional ou nacional, se ela vai abrir outras unidades.
A satisfação no atendimento é um indicador muito bom para vocês medirem. Então, por pesquisa de qualidade, a gente tem avaliações internas em que a gente aplica a pesquisa para os alunos, para os professores. Então, é uma área muito forte para vocês montarem indicadores. Processos internos, eles sempre se desdobram para todas as áreas. Então, sempre que você melhora um processo interno, ou você tem uma melhoria financeira, porque aquele colaborador ele vai estar disponível para fazer outras atividades mais complexas, você pode criar novos produtos, enfim, tem uma série de indicadores também na parte de processos internos, e, por fim, no aprendizado e crescimento. Aqui, em específico, eu vou chamar a atenção para esse último ponto, que é construir uma cultura de alta performance. A plataforma da Interact ela ajuda muito a gente a fazer o acompanhamento da performance. Então, esses indicadores, quando eles estão estruturados, a gente faz o acompanhamento deles, a gente percebe a movimentação. Então, quando um item começa a diminuir, a gente já sabe que tem alguma intervenção que precisa ser feita ali. Sobre performance em si, que eu acho que é um tópico importante para essa experiência que a gente está trocando hoje. No entendimento que a gente trouxe, está dizendo a respeito ao desempenho, aquilo que as pessoas fazem, né, a mão na massa. Então, com esses dois ingredientes, o mapa estratégico e a performance, a gente espera, né, no ponto de vista teórico, a gente constata isso na prática, que você começa a entregar mais valor para os clientes da empresa. Então, você está se dispondo a ter as melhorias, você faz um monitoramento para ver se isso realmente está acontecendo, e aí você começa a constatar que os processos eles estão ficando mais eficientes. Ou seja, de alguns semestres para cá, isso é uma coisa engraçada, porque na faculdade a gente tem praticamente 2 anos a cada ano, porque a gente tem semestres em que os processos eles se repetem. Então, a gente vê os processos melhorando de um semestre para o outro. A gente vê a diminuição dos erros. Então, às vezes podem ser erros de avaliação de aprendizagem, ou um erro operacional que a gente não identificava e a gente passou a monitorar e a gente percebeu que isso melhorou, entre esses outros benefícios. Então, a gente chega no ponto em que a Suite ela começa a nos ajudar, né? No sentido de a gente ter essa plataforma que ela é muito poderosa. Eu digo em todas as reuniões que a gente participa que o Governance Manager ele tem muitas soluções e, ao mesmo tempo, ele é muito flexível. Então, no primeiro momento, a gente imaginou que faríamos o levantamento, o acompanhamento e a gestão de indicadores. Só que com a implementação, que eu trouxe alguns exemplos aqui, a gente percebeu que dá para ir muito além com essas ferramentas que a gente já adquiriu. Com a ferramenta especificamente, a gente conseguiu determinar os objetivos de forma inteligente. Então, quando a gente determina um objetivo para cada área, ele tem que ser mensurável. Então, a gente sabe o valor que a gente quer atingir. Se é uma métrica, né, ela vai subir, vai descer. Se é uma avaliação, ela tem que melhorar. Se é tempo de algum processo, ele tem que diminuir. A gente conseguiu mapear os indicadores por área. Então, para cada uma daquelas dimensões, a gente tem indicadores para fazer o acompanhamento. E 2 ferramentas que são maravilhosas, que são o plano de ação e o mapeamento de processo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Assim como a empresa em que vocês trabalham, as empresas no setor de educação, elas têm os seus relatórios, os seus planos de desenvolvimento. Então, nós temos um plano de desenvolvimento institucional que prevê o que a São Camilo quer fazer entre os anos de 2021 e 2025. Esse plano ele é revisado ao longo do tempo. E os cursos da São Camilo, porque a nossa expertise é a área da educação. Então, os produtos, né, os serviços que a gente oferta são cursos de graduação, pós-graduação. Cada um desses cursos, ele tem o seu projeto pedagógico. E aí, por que eu estou falando isso? Esses são os documentos que, no nosso caso, embasaram a construção da nossa estrutura no Interact. A empresa de vocês, com certeza, tem os seus documentos estratégicos também. Então, vocês têm um projeto do departamento, da área, e quando vocês pegam para fazer a leitura desse projeto, pode ter certeza que ele vai desdobrar em alguns indicadores e coisas que vocês vão querer acompanhar para saber se a estratégia ela está sendo eficaz e se ela está aproximando vocês daquilo que vocês estão se propondo a fazer. Nós, então, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas na dimensão de alunos, por exemplo.
Uma coisa muito interessante que a plataforma permite é integração entre os módulos da própria Interact, mas por meio de linguagem com a equipe de TI, que o supervisor está aqui, e foi uma ferramenta, um apoio maravilhoso na construção do Interact. A gente consegue fazer a integração com outros sistemas da própria São Camilo, e que vocês também devem ter, com certeza tem sistemas próprios ou controles próprios que são feitos fora da plataforma, que por meio de linguagem de programação eles podem alimentar os indicadores. Então tem alguns indicadores da suíte que eles são alimentados direto do nosso ERP educacional, por exemplo. A gente acompanha o número de matrículas de alunos, o número de evasão de alunos, quando você tem algum problema na rematrícula. Então isso tudo ele apita e ele tem uma configuração para quando o determinado item ele está fora do esperado, a gente recebe uma mensagem e a gente já sabe que tem um item em alerta que precisa ser monitorado ou ser feita a intervenção naquele momento. Na gestão de pessoas, por exemplo, a gente tem indicadores para corpo docente, para monitorar a titulação dos profissionais, o número de contratações, o número de demissões, o tipo de demissão, se é uma demissão que foi a pedido da pessoa, se é uma demissão que nós precisamos solicitar em algum momento, a qualidade dessa contratação, então quanto tempo essa pessoa está disponibilizando, trabalhando na nossa empresa, isso tudo dá um poder de tomada de decisão que você não trabalha com achismo. Então você está trabalhando com os fatos e com a realidade do jeito que ela está se apresentando para você. Com base nesse indicador de corpo docente, por exemplo, nós passamos a fazer um processo que a gente não fazia ainda, que era uma entrevista de desligamento, por exemplo. E ela também traz indicadores de possíveis motivos pelo qual as pessoas estão saindo da empresa. Então, são exemplos que vocês podem pegar também para colocar em prática no dia a dia. Aqui tem uma ferramenta muito legal, que é um exemplo daquela utilização flexível que eu comentei. Nós temos um indicador de processo interno para fazer o acompanhamento de reuniões. Então, a gente tem um número X de reuniões que um órgão, por exemplo, aqui na instituição de educação, tem um núcleo docente estruturante, que é um grupo de professores que se reúne constantemente para pensar a estratégia do curso. E tem uma meta, eles precisam fazer um número X de reuniões por semestre. Então, a gente monitora para ter certeza de que em nenhum semestre a gente vai ter problema de não ter atingido essa meta de reuniões. Só que, além disso, a gente percebeu que a gente conseguia fazer o registro da documentação que aquela reunião gerou aqui na plataforma. Então, a ata ela fica disponível numa estrutura dentro do próprio indicador, com as pastas organizadas por ano. A gente salva o documento e a gente consegue gerar, através daquela ata, um plano de ação. Então, se uma determinada pessoa da reunião ficou responsável por uma tarefa, a gente configura aquilo para ser sinalizado para a pessoa dentro do prazo, ela recebe alguns avisos antes da tarefa estar vencida, e a gente, como gestor do processo, sabe se tem itens que estão atrasados, itens que estão sendo entregues dentro do prazo. Então, foi um uso até flexível dentro de um próprio indicador. Então, são diversas maneiras de utilizar a plataforma. A gente consegue construir gráfico de Gantt para fazer acompanhamento, né, fazer o monitoramento de um processo. Aqui eu trouxe um exemplo de um que aconteceu no semestre passado, de transferência. Então, do mesmo jeito que eu expliquei, você configura o responsável pela tarefa, você configura quando a tarefa começa, quando ela acaba e se ela está sendo concluída. E um item que eu coloquei aqui como forças é que a gente tem um painel de notificações do próprio usuário, e o gestor ele consegue acompanhar o andamento dos planos de ação que você criou. Então, forças que a gente identificou, as ferramentas de análise, elas são muito poderosas. Então, quando você constrói indicadores, não para ali. Você consegue usar ferramentas que vão comparar aqueles indicadores, porque existem correlações que você pode começar a fazer a partir daquilo. Você tem os planos de ação, que eu comentei, plano de ação, o painel de avisos, e o que eu acho que é muito legal, que é a notificação para usuários envolvidos. Então, eu, por exemplo, quando eu crio planos de ação, inclusive para os meus chefes ou para os meus pares, eles recebem um e-mail com o
resumo e com a tarefa que eu dei para eles fazerem, por exemplo. E o sistema ele avisa quando está próximo de vencer, ou se venceu, ele me avisa que eu tenho que ou revisar, ajustar prazo, tomar alguma atitude. Aqui eu trouxe um exemplo de ferramenta de análise, então, igual aquele item de reuniões que eu comentei, tem um número X de solicitações de alunos que entram em cada reunião. E a gente percebeu que em algumas reuniões específicas, esse número de solicitações explodia. E aí, a partir disso, a gente foi investigar, mas o que está acontecendo? Por que naquela reunião o número de pedidos de reclamação de notas dos alunos explodiu? Aí a gente foi entender que a avaliação de alguma disciplina teve um problema de calibragem ou um problema de conceituação, um problema técnico, e a partir disso a gente conseguiu fazer uma intervenção e no próximo semestre a gente não teve aquele problema de explosão de solicitação de reclamação de alunos. Isso se repetiu em outros momentos, mas quando isso acontece, a gente consegue identificar o problema e a gente consegue criar um plano que resolve ele no próximo ciclo. E finalizando aqui, a gente tem algumas possibilidades que já foram vislumbradas, que a gente tem trabalhado nisso. Aquele balance de scorecard, a gente tem a estruturação dele em áreas. Na plataforma, a gente consegue fazer essa estruturação através de painéis. A gente consegue montar as apresentações de uma forma super intuitiva. Nós temos algumas experiências já montando painéis com indicadores de discentes, docentes, em que você clica, ele abre a lista dos indicadores daquela dimensão que você quer avaliar, você consegue voltar por um menu, então fica um sistema muito personalizado para a realidade da empresa de vocês, do mesmo jeito que a gente personalizou para a nossa realidade. Essa foi a nossa experiência. Tem o QR Code com contato, então se vocês quiserem trocar experiências ou até sinergia, vocês podem apontar o QR Code que vai salvar o card do nosso contato com o e-mail, o telefone da São Camilo. E é isso, queria agradecer a presença de vocês e a atenção. Oi, Éder, se quiser, fica à vontade. Vamos à parte tão interessante quanto de perguntas. Nilo, uma pergunta. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Éder. Tudo bem? Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, um pouco desafiadora aí. Como é que foi a implantação da gestão de performance dentro de uma organização pública, dentro de uma organização de educação, né, onde tem professores, né, mestres, e aí a gente implantar uma gestão de desempenho, de performance? Como é que foi lidar com essa mudança aí? Quer começar, Renata? Sim, posso começar. Na verdade, assim, aqui na Fiocruz, né, a gente, por ser uma instituição pública ligada ao Estado, a gente já tem, né, uma cesta de indicadores que a gente acompanha de forma assim, muito sistemática, né, e controlada. O que a gente não tinha para essas áreas era a informatização do processo, né, e um controle mais restrito e mais sistemático mesmo do processo. Agora, veja, eu estou me referindo, né, assim, a Fiocruz ela é imensa, então, por exemplo, a gente está se referindo aqui a um escopo de 3 áreas, né, uma área que presta diagnóstico, como laboratório de referência, que realiza exames, né, como laboratório de referência. A gente tem uma área que é uma área de gestão da qualidade, né, uma área central da instituição, e uma área que presta serviços tecnológicos, né, com a estruturação de equipamentos, né, com extrema complexidade. Então, para essas áreas, a gente não teve grandes dificuldades de implementar, né, os indicadores de performance, porque eles já tinham, né, uma implementação. O que a gente teve que fazer foi, né, fazer, entre aspas, a transformação digital, né, inserir isso no sistema informatizado. Então, assim, o nosso desafio, né, não foi tão grande. A gente tem uma premissa de até estender a implementação dos módulos, né, para as demais áreas da instituição, mas isso numa forma um pouco, com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo, né, enfim, porque aí realmente o desafio ele é um desafio grande. Não sei se respondi aí a sua pergunta, mas enfim, é mais ou menos como eu penso. Obrigado.
Como que é o nome do senhor? Esqueci. Seu nome? Igor? Tá bom. Acho que o principal desafio ele vai até um pouco ao encontro do que a Renata falou, porque a gestão ela já trabalha com essa visão estratégica, né, de fazer a medição, mensuração. Só que quando você começa a documentar isso, a fazer o hands-on mesmo, você precisa de como posso dizer, uma sinergia das equipes, porque você não faz isso com uma área sozinha. A gente teve o apoio total da gestão para fazer, e eu acho que um grande diferencial nessa implementação que a gente fez foi que a equipe de TI ela participou em todas as reuniões. Então, porque eles conseguiam dar o norte de limitações de técnicas, né, de onde o sistema ia esbarrar em alguma dificuldade. Só que eu diria que vai nesse sentido, assim, o maior desafio seria essa sinergia entre as equipes para fazer o projeto dar certo. Oi. Oi. Minha pergunta é para o Éder. Sobre a implantação, a gente achou muito interessante aquela última imagem que você colocou, que era como se fosse um dashboard, né? Que você clicava, tanto tinha discente, docente. Aquele dashboard você criou dentro do Performance ou você usou outra ferramenta para criá-lo? Você podia explicar um pouquinho para a gente? Claro. Aquele dashboard, ele está dentro da suíte. Eu só não sei se ele está no item apresentador, se é um módulo que está disponível dentro do Governance. Então tá. Ele está dentro do pacote do Governance, tem um item que chama apresentador, você consegue montar a estrutura super personalizada e ele faz o link com os itens que você estruturou nos indicadores. Então, para aquele dashboard, eu consigo colocar ferramentas de análise, o plano de ação, porque aí você clica, abre o plano, você consegue pôr os indicadores de cada área. E como no PowerPoint, se você configura ele para, por exemplo, voltar para a tela 1, avançar para a tela 2, você tem os ícones que você consegue transformar aquilo como se fosse num programa de computador. E aquilo fica super personalizado com logotipo, com a cara da sua empresa ou do seu departamento. Obrigada. Alguém? Perguntas? Vamos lá. Opa, Éder, pergunto para você. A questão dos indicadores, todos que vocês fizeram dentro do Performance são via integração ou tem algum com digitação manual? Como que vocês estruturaram isso? Tá bom. Como que é seu nome? Eu sou o Fausto, desculpa. Fausto. É híbrido, tá? Tem alguns indicadores que têm a alimentação por comando SQL ou que vem via banco de dados, porque aí são indicadores, por exemplo, que são diários, e aí a gente entende que se aquele item já está sendo alimentado por algum outro sistema, aí não compensa a gente ter um operador para ficar ali fazendo esse copia e cola. Outros indicadores que são mais esporádicos ou que precisam de uma alimentação, por exemplo, semestral, no nosso caso, ou mensal, e que tem algum controle que seja um pouco mais manual, por exemplo, em Excel ou em documentos mesmo, esses são alimentados manualmente. Então, a gente tem os dois tipos de indicadores. Tem os que vêm via comando SQL e tem os indicadores que são manuais. Mas esses que são manuais, eles ficam configurados para mandar o aviso para o operador de que ele tem que alimentar o indicador dentro do prazo. E aí aparece na notificação lá, você tem tantos indicadores atrasados, alguma coisa nesse sentido. E porque tem papéis, quando você vai configurar o indicador. Você tem o papel do gestor, que é a pessoa que geralmente vai apresentar aquilo em reuniões externas, que vai apresentar aqueles dados. Aí você tem se não me engano, o administrador, que é a pessoa que faz a gestão em si, e tem o operador. Então, eu, como administrador do indicador, eu recebo, se algum operador não alimentou, eu recebo um aviso de que aquele indicador está atrasado. Na Papyrus, estamos iniciando a implementação deste módulo. A gente já passou pelos treinamentos e eu estou fazendo essa pergunta. A gente também vai ter as duas modalidades. Legal.
Vamos trocar experiência aí, pega o nosso contato. Legal, muito bem. Poxa, só temos a agradecer a 2 verdadeiras aulas aqui da Renata e do Éder, de instituições muito diferentes, mas ao mesmo tempo que estão trabalhando aí na gestão de performance. Pessoal, por favor, salva de palmas. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído de alguma forma no evento de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Seguimos, então.